Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, novamente, uma noite especial, uma noite de grandes reflexões sobre o ano que nós estamos vivendo, o ano que nós estamos aí terminando, caminhando por uma jornada final, fechando um ciclo, para que a gente possa ter uma nova perspectiva, um novo olhar para o ano que está se iniciando. A live de hoje, uma retrospectiva de 2020 e como planejar o 2021. Então, sou Marli, Master Coach, e estou com vocês hoje para falar para vocês do que significa fazer esta parada na vida e fazer este olhar. Como nós temos olhado para as coisas negativas que nós enfrentamos na vida e como que nós extraímos informações para nossa jornada diferente, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, quando eu estava preparando essa live, eu fiz esta reflexão na minha vida, do momento em que eu estava vivendo, como foi o 2020, e eu vou estar compartilhando com vocês no decorrer desta jornada também. Mas eu sou a Marli, Master Coach, eu trabalho no meu negócio próprio, que é Marli Punk Coaching, transformando vidas, e hoje o nosso grande dia, nossa grande entrega é falar exatamente de como nós podemos ser mais felizes e prósperos. Então, dentro do propósito do meu negócio, eu tenho como trabalho, como foco, como jornada, é impactar e transformar a vida das pessoas com quem eu me conectar. Não importando a forma com que eu me conecte, seja através de uma live, seja através de um serviço presencial ou à distância, ou através daquilo que eu escrevo, daquilo que eu gravo, não importa. Importa que aquilo que tiver no meu coração e eu tocar o seu coração, nós estamos fazendo sim uma conexão. E qual é a minha missão? Então a minha missão é contribuir para as pessoas serem mais felizes e prósperas. Então quando a gente fala de felicidade, é olhar para dentro, o que me faz realmente feliz. A família, os objetivos, a carreira, os bens, os cursos, as viagens, né? E quando eu falo de prosperidade, eu estou falando prosperar, é buscar, é ter, é viver aquilo que eu sonho, que eu almejo. E a minha visão do meu negócio é ser a coach que faz a diferença na sua vida. É ser uma pessoa que, de alguma maneira, eu te ajudei você a ser mais feliz e próspera. Por isso, os valores do meu trabalho, do meu negócio são ética profissional, a fé, a gratidão, que nós vamos falar depois adiante, a transparência, integridade, a credibilidade. Por que eu estou com você? Por que eu faria, Marli, um trabalho com você? O que é que você traz? O que é que você tem? Qual que é o diferencial do teu trabalho que vai fazer com que eu esteja com você? Então, eu acredito também no desenvolvimento humano, que é um dos valores que eu tenho, para exatamente dizer que não importa a tua história de vida, não importa o que você já viveu, importa o que você quer de hoje para frente, importa o que você quer viver daqui para o teu futuro. Olhar para o passado é importante, sim, para que você compreenda muitas coisas, para que você ressignifique, mas principalmente para você extrair os seus aprendizados para que você tenha uma vida mais feliz daqui para frente. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos, então por que não fazer este olhar e viver cada vez mais feliz no momento em que eu estou, no momento atual? E aí, eu hoje quero propor para vocês duas jornadas. O nosso encontro de hoje, ele vai mostrar para vocês dois caminhos. Como um gestor, uma pessoa de RH pode fazer uma retrospectiva
dentro da sua empresa. Olha que bacana, um olhar diferente como a gente vê muitas vezes nos programas de televisão, de rádio, em entrevistas. É muito comum termos essa prática de fazer este olhar para o ano, para a nossa jornada, para as áreas da nossa vida neste momento do ano. Então eu vou propor esses dois olhares, um com uma ênfase maior dentro das organizações, das empresas ou do seu negócio próprio, e no segundo momento é fazer isto olhando para você, para a tua vida, seja na tua família, seja se você tem, né, uma família, você mora sozinho, não importa, mas eu estou dizendo você. Como é que você pode fazer este olhar, esta retrospectiva e olhando para isso, como e o que você vai fazer de diferente e melhor para ter uma vida melhor no próximo ano. Eu já fiz uma live também mês passado sobre missão, visão, propósito de vida, legado, quais são os teus valores de vida. Então, quando nós começamos a falar sobre uma retrospectiva, um planejamento que nós queremos, nós partimos deste princípio. Nós olhamos para essas informações, aonde eu estou, como eu penso, onde eu quero chegar, para que depois eu possa fazer então esta caminhada, criar este sonho maior, estes objetivos que vão me levar até lá. Mas antes eu preciso compreender qual é o momento que eu estou vivendo agora. Então eu super recomendo que você entre lá no Instagram amanhã e veja esta live que está lá sobre missão, visão, propósito. Você que está chegando agora também, seja bem-vinda, seja bem-vindo, ative seu aviãozinho, traga mais convidados, traga pessoas que você ama, pessoas que precisam de uma palavra, de um olhar diferenciado, para que nós tenhamos um ano mais produtivo, mais feliz, mais realizador, mais saudável, né? Então, olhe para essas pessoas e traga elas aqui para esse momento nosso. Também eu quero convidar você a ter uma caneta, um bloco de anotação, um caderno, porque é muito importante quando em todas as minhas lives eu falo isso, para que realmente vocês tenham, para que não seja apenas o que eu estou falando hoje, seja algo apenas informativo, mas seja algo que toque teu coração e que você realmente possa escrever, fazer o exercício que eu já fiz e que eu vou fazer com vocês também, mas no sentido de olhar efetivamente para esse momento, use esse tempo para exatamente fazer este olhar, esta reflexão e aquilo que tocar no teu coração para que você possa efetivamente fazer um ano melhor, mais produtivo, né? Então, façam isso, anotem as ferramentas que nós vamos estar utilizando hoje aqui durante esse encontro nosso. Elas já estão lá no site, no blog, ferramentas, então eu vou estar utilizando várias, já estão lá, já estão no canal do Telegram também. Mas agora se concentre nisto que nós vamos caminhar juntos aí nessa nossa caminhada. Então, quais são as duas grandes entregas que eu tenho hoje para você? Então, a primeira é para você, gestor, empresário, gestor de RH, executivo, gerente, diretor, que tem uma empresa, tem uma equipe no seu comando. Então eu quero dizer para você que através de ferramentas, workshops e uma metodologia, você pode conduzir uma retrospectiva dos resultados da sua empresa, junto com o seu time de lideranças. E também, olhando para a tua vida, para você, é mostrar que através das metas, do seu pote da gratidão, quem já fez coach comigo já sabe do que eu estou falando, da roda da vida, das suas reflexões e de todas as experiências que você viveu neste ano, nós vamos partir disto para fazer a nossa retrospectiva da tua vida
e aí fazer sim o plano para o próximo ano. Então, esteja comigo, traga mais pessoas e vamos lá. Então, como uma palestra, uma live, um workshop, né, pode ajudar numa retrospectiva? E também no planejamento do ano, né, do nosso próximo ano. Então, eu sei que muitas pessoas estão lendo livros, buscando ferramentas para ter uma forma de controle das suas metas, mas não importa o recurso que você for utilizar, o que importa sim é o que está no teu coração, na tua vida e o que você vai fazer de diferente e melhor, certo? E claro, se nós adotarmos essa retrospectiva e esse plano de sempre olhando para o nosso futuro, nós adotarmos isso como cultural. Todo ano nós fazermos isso, seja na empresa, ou seja na vida pessoal, ou seja junto com a família. Imagine você, casal, que tem filhos pequenos. Você já está mostrando crenças fortalecedoras que eles podem, que eles são capazes, que eles podem chegar lá. Então você está mostrando, porque talvez muitos de vocês, eu também não tive essa experiência de ter isso na minha infância, na minha adolescência, de planejar, de pensar. Agora, se você pode fazer isso, você já pensou que bacana você criar teus filhos dentro dessa cultura? Legal. Então, por que é importante participar de uma palestra, de uma live? Por que eu estou falando de palestra? Porque o que eu estou fazendo hoje aqui através de uma live, isso é possível fazer amanhã depois, dentro de uma empresa, com pessoas, dentro do time de liderança, dentro da liderança da fábrica, enfim. Então nós podemos fazer isso dentro da nossa família. E quando nós falamos da live, por exemplo, nós estamos falando de um tempo muito curto que nós estamos aqui. Então eu estou lançando informações, trazendo ferramentas para que você possa construir depois este planejamento, mas a reflexão você já pode fazer aqui. Então uma live, ela ajuda no promover o seu desenvolvimento, te ajuda a fazer um repensar na sua vida, no seu momento de vida, nos seus relacionamentos, né? Isso melhora o clima, seja da empresa ou seja da tua família, desperta o interesse em aprender mais, renova as energias. Como é bom naquele dia que você está para baixo, você ouvir alguém falando para cima, mostrando um caminho, mostrando uma possibilidade, e você usa essa energia, esse conhecimento para que melhore o seu estado emocional. E aí eu diria para você, quais são então as razões para você estar comigo, né? Então você vai estar se mantendo atualizado, né? Você pode ampliar teu network com pessoas que estão participando do nosso encontro hoje aqui. Você pode se conectar com pessoas através dos meus canais também. Você pode aprender rapidamente sobre um assunto, talvez você não tenha tido essa experiência de ter feito um planejamento, uma retrospectiva da sua vida, a não ser assistindo ou vendo a retrospectiva do Brasil, do teu estado, enfim, de um outro cenário, né, da empresa. Encontrar pessoas, né? Muitas vezes nós estamos num evento e nós podemos encontrar sim parceiros de trabalho, clientes, fornecedores, conhecer produtos, o que está acontecendo no mercado, o que as pessoas estão desenvolvendo e gerar soluções para negócios, por que não? Muitas vezes a necessidade, a demanda que está do outro lado pode vir a ser um produto do trabalho. E eu também quero compartilhar, acho que as lives que eu venho fazendo, eu sempre gosto de fazer esse link também com a minha experiência, com a minha vida, né? E eu quero colocar para vocês, porque antigamente, né, há 30 anos atrás, quando eu comecei a fazer minha primeira faculdade, não existia lives, então eram palestras. E aí, claro, palestras abertas, seja no ambiente educacional, seja nas empresas, né? Ou abertas mesmo a diversos públicos. E aí eu quero compartilhar para você como você que está comigo pode ter esse impacto de uma live, de uma palestra, como eu fui impactada em 1988. Eu estava iniciando o curso de pedagogia em Irati, e aí
tínhamos uma palestra que era de parapsicologia com o palestrante Jorge Luiz Brandt. Veja como eu não esqueci. Foi uma palestra que marcou a minha vida. Foi uma palestra que eu ouvi que ele exatamente falava como você usar a força do pensamento, como você pensar, projetar, criar na sua mente para depois criar na prática. Então, ele fez essa palestra e isso me impactou tanto, mexeu tanto comigo que eu estabeleci uma meta, assistir uma palestra por mês. Isso eu fiz por muitos anos. E claro, quando a gente fala de palestra, ou fala de live, nós estamos falando de possibilidades. E neste ano eu quero fazer essa pergunta para você. Quantas lives você assistiu neste ano? Gratuitas. Eu assisti esses dias uma live que um PhD falava. Antigamente, para você ter acesso à informação, você tinha que estar fazendo um mestrado, doutorado ou pagando um valor significativo para você fazer estar buscando um conhecimento. E hoje, com toda essa situação que nós estamos vivendo, vejam quantos palestrantes, quantos coaches, quantos profissionais estão doando tempo, conhecimento de forma gratuita. E eu pergunto para você, quantas lives, cursos online você fez gratuitos, quantos você investiu, como que você usou esse tempo que nós tivemos este ano para esse desenvolvimento que você tem. Então acho que vale a pena começar a nossa reflexão partindo desse aspecto. Então, qual foi a live, qual foi o conteúdo, o tema, a pessoa que te tocou neste ano? Como eu fui tocada lá atrás, eu transformei em meta e depois eu gerei, claro, um desafio para mim também, que eu queria me tornar então essa palestrante. Então eu comecei fazendo palestras no Senac, depois na CIPAT, das empresas, né? Depois aqui em Curitiba eu fiz na Anshan, coach na gestão de pessoas. Depois eu fiz no SIC, coach na gestão das empresas. Pelo SESI eu fiz várias palestras também no estado do Paraná, compartilhando um programa Wellness. Também fiz palestras em igreja, grupo de jovens, em empresas multinacionais. Então eu também fui ao encontro desses profissionais para compartilhar conhecimentos. Aquilo que eu investi, conheci, eu queria trazer isso para as outras pessoas. Também me gerou essa questão da palestra, de ser tocada, fazer várias palestras. Eu também tive um grande sonho, que eu coloquei lá no meu quadro mural da vida extraordinária, lá do segredo, lembram dessa etapa? Então eu coloquei lá, ser uma palestrante nos Estados Unidos. Porque eu já tinha feito algumas formações lá de coaching, etc. Então eu tinha esse desejo. E eu realizei. Em 2015 eu fiz a palestra que se chamava Caminhos e Escolhas para uma Vida Feliz. Então eu digo para você, muitas vezes você está aqui nesta live, mas esse despertar, esse impacto que você pode ter de algum conhecimento, de alguma informação, pode levar você a grandes transformações, a grandes objetivos e metas, até você depois pode ter uma empresa, enfim, ter grandes e ousados objetivos. Quando nós falamos também de lives e palestras, nós estamos falando de um evento de curta duração. Agora, claro, transformar o que nós estamos vendo agora, de um conhecimento de curta duração para algo um pouco maior, que isto é o projeto meu do ano que vem, estar fazendo mais cursos, fazendo também vários produtos que nós vamos colocar no YouTube. Então eu falo dos workshops também. Workshops também, eles têm de uma duração maior, de 1-2 dias, mas eles servem também para desenvolver as competências, saber quem você é, desenvolver habilidades, motivação, mostrar para você, para as pessoas, por que é que você está buscando esse conhecimento, onde é que esse conhecimento vai te levar, vai te ajudar numa promoção, vai te ajudar em você construir o seu negócio próprio. O que é que vai agregar você com essa informação que você está
ouvindo agora. E claro, tem toda uma preparação para a sua jornada, seja de empresário, seja de dentro de uma empresa, seja do seu negócio próprio. Então eu sempre falo, seja curioso, curiosa em tudo. Quando alguém te fala algo, sempre busque mais. Através de leituras, cursos, livros, você pode fazer muito mais do que você faz. Mas seja curioso dentro da sua carreira, dentro da sua área de trabalho, que você poderá fazer muito mais do que você vem fazendo hoje. Então, que resultados uma empresa pode ter quando ela faz esses workshops, ela faz esses desenvolvimentos para seus times de liderança, etc., dentro de uma empresa. Então, todos vão trabalhar olhando para as pessoas, entendendo como é que é a política, como é que é o jeito de trabalhar. Lideranças engajadas, equipes produtivas, retenção de talentos. Quem vai querer sair de uma empresa na qual existe um clima bom de se trabalhar, existe oportunidades de desenvolvimento, existe um RH, que a gente fala, né, uma empresa humanizada, que ela se preocupa sim com o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. Então, vagas podem ser fechadas quando as pessoas estão prontas, preparadas para dentro da empresa. Por que eu vou buscar gestão lá fora se eu posso fazer esse desenvolvimento dentro das empresas, né? A imagem da empresa, quem não gostaria de trabalhar numa empresa, até se você pegar a exame e ver lá, as razões que motivam as pessoas a querer estar naquelas empresas é porque as empresas oportunizam essa possibilidade de desenvolvimento, de crescimento. Então é muito importante, quando nós falamos da empresa, seja você executivo, empresário, ou gestora de RH que está comigo, gestor de RH, que você entenda quais são os processos que a empresa possui, né? Quais são as áreas, os processos que ela tem dentro de uma empresa, para que ela possa então coordenar, fazer esse acontecer, fazer essa retrospectiva da empresa junto com o time de liderança. Então você que está chegando agora, eu estou falando de dois aspectos. Um é fazer a retrospectiva dentro da sua empresa, né? Seja do seu negócio próprio, seja você como RH ou gestor de uma empresa, e depois eu vou falar sobre a retrospectiva da sua vida pessoal, né? Então, quando nós falamos de uma retrospectiva dentro de uma empresa, então o workshop é o caminho para se fazer isso. Então, como é que aconteceria, no caso, esse trabalho dentro da empresa? Claro que seria feito todo um planejamento, definido local, data, etc. Mas o objetivo é identificar como a empresa caminhou neste ano, envolvendo todas as áreas da empresa, todo o nível de gestão, seja de supervisores, gerentes, diretores. Estou falando mais nessa linha. Mas claro, podem ter outros grupos, outras pessoas que estariam contribuindo, especialistas, analistas, técnicos também, em fóruns diferentes também. E aí vocês fazerem todo um olhar, fazer com que cada gestor traga para esta reunião todos os aspectos positivos, as conquistas, os projetos implementados e também todo o rol daquelas questões que não era como você esperava. Você não queria ter demitido, mas teve que demitir em razão da pandemia e etc. Então, todos os gestores trariam para esta reunião esses dois olhares, todas as questões positivas, as conquistas e também todos aqueles pontos que precisaria ser repensada e olhando para elas o que nós podemos tirar de aprendizado. E aí cada gestor apresentaria nesta reunião, porque é uma reunião geral na qual todos falam, contribuem, e aí depois as pessoas, o RH listaria, ou o diretor, o gerente, listaria todas aquelas ações que não foram conforme esperado, entendendo por que é que nós não conseguimos chegar lá. Foi o custo, foi o fornecedor, foi o gestor, foi a pandemia, foi o mercado, o que é que levou a empresa a não chegar lá, né? Então, este seria um primeiro olhar. Feito esta reunião,
Aí certamente, imagino uma empresa grande, mas pensando nessa empresa, o RH faria essa mesma reunião com o time de lideranças, por exemplo, da fábrica, todos os turnos, depois com a supervisão ou separado com os gerentes, e depois consolida todas as informações. Então, como foi a nossa empresa? O que é que nós tínhamos planejado para 2020? Como que isso aconteceu? E aí, depois, você fazer este olhar das realizações e dos pontos não realizados, e entender por quê. E em cada reunião, você imagina aplicando a análise SWOT, olhando quais foram os pontos fortes e fracos deste 2020. Quais foram as oportunidades que nós aproveitamos e quais nos deixamos passar. O que ameaçou o nosso resultado? A pandemia, a queda de clientes, a falta de pagamento dos fornecedores, o que faltou, o que afetou, o que ameaçou o nosso negócio, porque nós demitimos tantas pessoas, nós vivemos dentro da empresa a pandemia. Então, fazer um olhar através da ferramenta análise SWOT. Por outro lado, você também poderia utilizar, quando eu falo da análise SWOT, acho que as pessoas que já trabalharam comigo conhecem, mas nós estamos falando de uma ferramenta que está lá já publicada, mas nós estamos falando assim no ambiente interno, olhando para os pontos fortes e os pontos fracos a desenvolver, os pontos que afetaram de forma negativa para esse nosso resultado neste ano. E por outro lado, nós estaremos olhando para o cenário externo, que seria então quais são as oportunidades que nós aproveitamos e as que não, e também as ameaças. Então é uma ferramenta simples, fácil de utilizar, mas ela ajuda a fazer esta análise com uma metodologia. Por outro lado, muitas empresas também utilizam e gostam de utilizar o PDCA. Então, o que é que foi planejado em 2020? Então, nesse planejamento existiram problemas, existiram demandas de clientes, existiram análise de processo, de produto, e se gerou um plano de ação. Feito o P, né, do PDCA, então é o planejamento, é o plano que a empresa enxergou. Depois, durante o ano, ela foi fazendo as execuções, foram vendo as ações e, claro, em razão de todo o cenário externo que impactou também internamente, foi feito todo um trabalho dinâmico de fazer essa readaptação, essa reinvenção, esse olhar que talvez não estava sendo feito ou necessário nos outros anos, né? Depois a verificação, que seria o controle. Então, como que estas ações planejadas foram executadas, qual foi o resultado, a viabilidade, as possibilidades, o que é que foi descartado, e aí depois de novo a ação. Então, PDCA é um ciclo que ele vai olhando aquilo que não deu resultado, você pode replanejar, mudar a maneira de executar, de controlar, de medir, de criar um novo indicador e gerar uma nova ação. Então, é um processo que você pode utilizar isso dentro de uma reunião para identificar, sim, talvez de forma mais detalhada, né, as possibilidades que você teria dentro da empresa. Também, como RH, eu sempre estimulo, né, porque eu sem RH atuante, né? Então eu sei que muitas pessoas que estão comigo aqui, elas vieram do RH, estão no RH, mas são conquistas que você pode criar. Eu falava inicialmente como fazer criar essa cultura da celebração, de comemorar, de celebrar. Então, quando eu estava no RH, a gente tinha um cantinho da qualidade e dentro dele nós fazíamos essas comemorações, sejam das ideias de melhoria, seja dos resultados de auditorias, dos 5S. Então, nós tínhamos um cantinho para informar os nossos indicadores e era mensal que nós fazíamos essa celebração, esse olhar para os resultados e como nós podemos melhorar, fazer diferente, fazer melhor.
E aí, quando eu estava fazendo essa live, eu falei, por que não criar um baú? Um baú, um cantinho de memórias das conquistas e ir jogando ali. Para que no final do ano, quando você for criar o evento da retrospectiva, muitas coisas já estarão registradas ali também. Então, e é uma maneira de envolver daí todas as pessoas, né? Todos os níveis da empresa. Então, aquilo que muitas vezes para um gerente passou despercebido e para ele nem seria uma conquista, mas para um operador que foi promovido, ele escreve algo e deposita nesse baú das conquistas, e para ele ter sido promovido, ter sido enxergado pela empresa, pode ter feito a diferença na vida dele. Então, seria um caminho, uma possibilidade para você fazer isso. Outra maneira também que poderia ser criado, que seria visual, nessa sala de reunião, na sala de treinamento, ou num lugar que as pessoas circundam, é criar uma árvore no qual as pessoas vão escrevendo e vão pendurando as conquistas, né, os resultados da CIPAT, o resultado do PPR, da empresa como um todo, né, a conquista de mais um projeto. Então você tem também uma forma de mostrar e criar cultura de que nós podemos planejar, fazer acontecer e nós sabemos reconhecer o resultado. Então também seria uma forma de fazer isso. Então, de forma resumida, eu disse como fazer uma retrospectiva dentro de uma empresa. Você pode então reunir lideranças, usar ferramentas, SWOT, PDCA e outras para criar cultura, e juntos fazer todo esse olhar das questões que foram avançadas, quais são os indicadores, tudo aquilo que foi planejado no ano, o que é que disso foi construído e foi plausível dessa celebração. Agora, olhando para todas aquelas questões que não foram conquistadas, atingidas, é compreender cada uma delas, o que é que levou à não realização. Quais foram esses fatores externos ou internos e o que é que vocês vão fazer diferente e melhor agora, nesta etapa do planejamento, para que você possa, sim, fazer esse planejamento de 2021 de uma maneira mais humana, de uma maneira em que todos participam, todos são valorizados. Então, o que você pode ter aprendido com este ano de pandemia nosso, que você possa utilizar para que o seu planejamento do ano que vem ele seja melhor, certo? E agora eu quero fazer a parte 2 então desse encontro nosso, a retrospectiva então da tua vida. Você que está comigo, algo te tocou, não foi por acaso, talvez você nem me conheça. Quem é essa Marli que veio falar aqui? O que é que ela quer falar que possa ser útil, que pode trazer algum impacto e fazer com que me desperte para que eu possa ter uma vida melhor. Então, quando nós falamos de uma retrospectiva da vida pessoal, também existem vários caminhos, várias possibilidades. Eu trouxe de acordo com a realidade que eu estou trabalhando. Eu sempre gosto de usar ferramentas e tudo aquilo que ajuda nessa construção deste olhar, como foi o nosso ano e como nós queremos que seja. Então, um dos primeiros elementos que eu utilizo para fazer a retrospectiva, e eu tenho para todos que já são meus clientes, é o pote da gratidão. Então, é um pote que eu dou de presente para cada cliente que eu tenho. Ele recebe a caneta, os formuláriozinhos, e na medida em que o ano vai passando, ele vai tendo as conquistas, ele vai colocando tudo o que ele conquistou dentro desse pote. É aquele curso que você quis ter feito, era aquele aprendizado, era aquela crença que te limitava, tudo aquilo que, se você olhar pelas áreas da vida, tudo aquilo que pode ter feito a diferença na sua vida, aquilo que estava dentro do seu planejamento de metas do ano passado,
aquelas pessoas que já fizeram o processo de coaching, elas fazem isso. E não só fica com o cliente, mas acaba sendo extensivo para a família. Então, a minha gratidão aqui é todos que compraram a ideia, que vem fazendo, que fazem, e a Aline, que foi a pessoa que também me ajudou nessa inspiração. Também eu diria para você que é importante fazer esse olhar quando nós fazemos como é que nós faríamos então em família ou mesmo com um casal, mesmo individual. Então é essa retrospectiva. Marli, eu não fiz coaching, eu não tenho esse pote da gratidão. Eu sei que certamente você deve ter tido uma planilha do Excel ou uma agenda de um planejamento teu, de um planner mesmo, que você tenha colocado as minhas metas deste ano. Talvez você fez do seu jeito, não importa a ferramenta que você usou, se foi um software, se foi a caneta e o teu caderno, não importa, importa que você tenha escrito algo que tenha feito sentido na sua vida. E aí, quando a gente fala de fazer essa retrospectiva, é exatamente isso, é a família sentar, criar um cenário, criar um clima e começar a pensar o que que nós fizemos em janeiro deste ano. Como que foi o nosso janeiro? Nós tivemos férias, nós viajamos, nós compramos isso. Como foram o início das aulas, passando de ano, vestibular, quais foram as conquistas relacionadas à questão educacional, à questão profissional. Então, vocês começam a pensar. E alguém, claro, está anotando, então, todas as conquistas. Vamos imaginar que você não tenha tido o planejamento. Se você fez, você vai olhar para o planejamento ou você vai simplesmente trazer isso da sua memória e fazer com que isso seja viável, você olhar para tudo isso que você conquistou. Se você não tinha escrito, ok, mas este ano é a oportunidade de você entrar lá no meu Telegram, imprimir e fazer ou copiar e você desenvolver o planejamento das metas que eu coloquei lá, planejamento para 1 ano, para 5 e para 10. É um único arquivo que fala de todas as áreas da vida e que você pode sim planejar o que fazer. Depois você faz o como, quando, recursos, etc, para você colocar lá. Então vocês vão trazendo todos esses resultados, vão trazendo e aí vocês vão olhar para a realidade então que nós tivemos deste ano. Claro que muitas pessoas, eu ajudo também com essa meta, que é um formulário que eu utilizo, que é a SMART, que a meta tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, alcançável, ela tem que ter uma relevância, um significado, por que você vai conquistar essa meta. E um tempo para que ela aconteça. E muitas pessoas que vêm fazer o processo de coaching, eles falam para mim, Marli, o que acontece comigo que eu planejo, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, mas quando chega o final do ano, eu vou olhar para minhas metas, eu realizei metade ou menos do que isso. Então, eu tenho a questão técnica, mas algo me trava para que eu chegue lá. Então, com certeza, quando você faz um planejamento desse, você elege essas metas, é porque existe um propósito por trás. Por que você faria essa meta? Por que você quer chegar lá? O que esse conhecimento, esse curso, essa informação vai te gerar, vai fazer você chegar lá? Então, quando nós estamos olhando para a nossa vida, nós temos que fazer este olhar. Então, se eu não conquistei, não cheguei a atingir, será que realmente essa meta fez sentido? Era o que eu precisava ou eu fiz isso na empolgação? Qual foi o critério que eu utilizei para elaborar essa meta? Qual foi a razão que eu escrevi? Porque alguém falou, porque eu ouvi ou porque isto fazia parte do meu valor, do sentido do meu momento de vida, de carreira, do trabalho, da vida pessoal, enfim. Seria essa a reflexão. Então, primeiro, na sua vida pessoal, olhar as gratidões. Quem não tem o pote, você pode começar a fazer e escrever suas gratidões. Depois, você olha para todas as suas metas. Em terceiro, você olharia a sua roda da vida. Então, você olharia para as 9 áreas da sua vida.
O que é que eu planejei, eu fiz para este ano 2020 na vida espiritual, na vida familiar, em questão de saúde, filhos, conjugal, social, financeiro, profissional e emocional. E aqui não tem como não fazermos uma reflexão, um olhar, o quanto que neste ano de 2020 eu acho que todos nós aprendemos. Como que todo mundo teve que lidar com a questão da pandemia. Foi uma doença que adoecia fisicamente, mas adoeceu quantos corações, quantas mentes, quantos milhares de pessoas entraram em depressão, tiraram a vida, quantas pessoas não souberam lidar com esse isolamento, com essa extensão. E eu digo para você, eu tive grandes desafios também neste ano, porque dia 30 de janeiro nós descobrimos o câncer do meu pai. E o médico disse: Marli, seu pai não tem 6 meses de vida, porque o tumor é grande, é maligno, e agora vocês vão ter que fazer o que é possível para ele ter qualidade de vida. E aí, em plena pandemia, março, nós iniciamos o tratamento. Então, todos os dias da pandemia, eu estava no hospital. Então, como foi lidar com vida e com morte? Que experiência, o que eu tiro desta experiência, deste ano da pandemia? E aí, fizemos todo o tratamento. No decorrer em julho, nós terminamos o tratamento. Em outubro, nós tínhamos que fazer os exames para percebermos o resultado. E fizemos as tomografias e o resultado e o câncer foi embora. Então aquilo que era muito ruim, que era muito triste, que era um risco nós se expor nos hospitais para tratar, se tornou uma bênção, se tornou uma conquista. Mas em novembro, eu e o meu esposo fomos contaminados pela Covid. Então como foi daí viver a minha experiência com o Covid? Passa um filme na tua cabeça? Passa. Por isso que fazer este encontro de hoje é exatamente mostrar que nós somos humanos, que nós podemos aprender sim, por mais que tenha sido um ano difícil, seja financeiro, seja emocional, seja em relação à saúde, mas se nós olharmos para cada experiência que nós vivemos neste ano, nós podemos sim extrair aprendizados. Olhar o lado positivo das situações negativas. Tem até um pressuposto da PNL que fala que todo fato negativo tem uma intenção positiva. Então, o que é que eu precisava aprender com a doença do meu pai? O que é que eu precisava compreender e entender vivendo o Covid? Então, são reflexões. Eu até pensei no fazer uma próxima live para a gente aprofundar esse tema, porque eu acho que tem muito... fazer uma live de perguntas e respostas, um bate e volta de como foi viver a sua experiência, a sua retrospectiva. Hoje eu estou jogando um despertar para a sua retrospectiva, mas nós podemos na próxima live fazer essa interação de você trazer, compartilhar como foi esse aprendizado e eu trazer muito mais das experiências que eu tive. Então, como foi pensar que a tua vida pudesse acabar, que esse negócio, eu talvez não estivesse mais fazendo uma live aqui para vocês. Então, como é olhar para a tua vida e dizer, será que eu vou continuar ou eu não vou? Então, quando nós fazemos esse momento, nós realmente entendemos que nós estamos aqui para cumprir um propósito. E se nós temos esse propósito, vamos fazer como precisa ser feito. E aí eu quero colocar nesse momento também no livro de Provérbios, o provérbio 16 diz assim: tudo tem um propósito. O homem faz planos elaborados para a vida, mas é o Eterno, é Deus quem dá a última palavra. E aí ele diz assim: entregue a Deus o comando do seu trabalho e da sua vida, e que o que você planejou dará certo. Então nós temos que ter este olhar espiritual, por isso que
aqui na avaliação da Roda da Vida, também nós falamos da espiritualidade. Eu acho que esse foi um ano, sim, de muitas pessoas voltarem a buscar essa espiritualidade, a vivê-la, a trabalhar mais esse lado da vida que talvez por muito tempo ele foi esquecido, porque nós tivemos um olhar mais mundano, mais no aqui. Mas quando você passa por experiências, como eu tô colocando aqui, a experiência que eu vivi, com certeza talvez você conhece alguém que viveu, outras pessoas que perderam seus entes queridos também. Então, quais foram as dores, as coisas que nós vivemos neste ano? Então, olhando para todas estas coisas, nós podemos dizer assim, ok, só que eu tive perdas, mas eu também tive ganhos. E aí lá nos meus canais eu também coloco a ferramenta que se chama ganhos e perdas, os motivadores e os sabotadores. Então, o que é que me motiva eu a estar aqui, a criar mais produtos, serviços para ajudar as pessoas a ser mais felizes? Então, quais são os motivadores para isso? Por outro lado, nós podemos entender através das perdas que nós podemos dar novos significados. Dentro do processo de coaching, nós trabalhamos muita questão das crenças limitantes e fortalecedoras. E eu trabalho como ressignificar aquela experiência, aquele aprendizado, aquela situação que pode ter te machucado e você esteja até hoje adulto vivendo a dor daquela criança que ficou lá atrás. Eu até recomendei o filme Duas Vidas, que reforço aqui, é importante vocês assistirem e ver como que nós carregamos muitas coisas da nossa infância para a nossa vida adulta e muitas vezes esse fardo, esse peso não precisa ser carregado. Ele precisa sim ser olhado, você fazer de repente um processo de perdão, fazer com que muitas coisas na nossa vida seja mais leve. Então, quando nós falamos de retrospectiva, é fazer esse olhar, como foi a tua vida profissional, como foi o seu negócio, como foi suas rendas. Então, o que é que eu fiz neste ano que mudou a minha vida? Que decisões você tomou que você se tornou um ser humano melhor? O que é que você fez em prol do servir, do ajudar o outro, ou de ajudar a tua família, ou a você mesmo? O que é que você está fazendo para você ser um profissional melhor, uma mãe melhor, um pai, uma mulher, enfim? O que é que essa experiência, este ano que é tão marcante, que muitos estão dizendo, esse é o ano mais feliz de todas as vai ser o ano mais feliz da vida, é um ano marcante, porque muitas empresas reinventaram, muitos negócios aconteceram novos. Então teve sim um lado todo triste, negativo, de perdas de empregos, de salários, né, de famílias com dificuldades financeiras. Então teve essas doenças, quantos morreram sem poder ter tido ajuda. Então teve todo esse olhar. Mas por outro lado, nós também podemos enxergar quantas ferramentas, plataformas, negócios novos, como que nós tivemos que reinventar, criar, aprender, até questões relacionadas à tecnologia. Então, quantas coisas também aconteceram. Então, quando nós fazemos a retrospectiva, nós temos que olhar os dois lados. Do que nós vivemos, do que nós aprendemos, do que nós conquistamos. E se nós não conquistamos, nós vamos fazer o quê? Adiar, transferir. Porque viver com as frustrações é difícil. Porque você pode ter criado muita expectativa, criado planos e por conta dos cenários externos ou por conta do seu interior, ao seu emocional, você não tenha conseguido chegar lá. Mas isso tem solução. A tua frustração você pode ressignificar, compreender, redesenhar. Agora, aquilo que não tem solução, não tem solução. Então, vamos fazer esse olhar para a nossa vida e enxergar o que é que eu vou fazer diferente e melhor neste ano que vai chegar para que eu possa fazer uma jornada melhor.
olhando então para todas as conquistas, se eu estou dentro de uma empresa e na minha vida pessoal, eu posso fazer duas introspectivas. Como eu atuei nos dois olhares. Então, que lições você vai tirar da pandemia, das doenças das famílias, da falta de emprego, da falta de clientes, da falta de pagamentos? Qual é a ressignificação dos valores da tua vida? Talvez você não dava valor para muitas coisas e hoje você passou a fazer. A liberdade que nós, todas as mídias falam também, né? De valorizar mais a liberdade. O que nós somos? Quem sou eu em 2020? Ou quem eu fui até 2019? O que aconteceu comigo em 2020? E como eu serei em 2021? Então, o que é que eu vou ser? Pensando no ser, depois no fazer e depois no ter. O que é que eu preciso ter, ser e fazer para que eu seja um ser humano melhor? E aí eu quero chegar a fazer minha finalização da live, então dizer para você que as palavras que eu disse hoje, o que eu estou falando do meu coração, porque eu quero realmente fazer com que você aprenda a olhar também das coisas negativas, as situações negativas que você viveu, o que é que você está aprendendo e o que é que você está tirando para a sua vida. Olhando para tudo isso e fazendo esse desenho. Então, o que é que eu vou fazer a partir do ano que vem? Então, você tem agora, este mês, ainda para fazer todo esse planejamento. O que é que eu quero na minha vida profissional, financeira, espiritual, emocional? Eu vou buscar ajuda de coaches, de mentores, vou fazer cursos. O que eu vou fazer? Eu vou mudar de carreira, vou mudar de negócio? Então você tem muitas possibilidades, mas a possibilidade que faça aquilo que faz sentido para você, que existe um propósito. Então eu digo para você, todas as ferramentas que eu citei aqui, elas estão no canal do Telegram e também lá no meu site, no blog, no ícone chamado ferramentas, e lá está então também essas ferramentas que você pode utilizar. E eu queria só compartilhar com você, que eu tenho pouco tempo aqui, mas quando nós falamos do aprendizado, quando você lê, né, o William Glasser, ele fala que quando a gente lê, a gente absorve 10%. Quando você escuta, 20% do que eu falei você deve estar levando. Agora, quando você vê, aí você já leva 30%. Agora, quando você ouve e vê, então são dois sentidos, então você já está levando 50%. Agora, quando você discute com outra pessoa o que você escutou hoje aqui, você está levando 70%. Agora, quando você faz, executa, começa a pensar, escreve teu plano, é 80%. Agora, quando você, profissional de RH, o diretor ou chefe de família, que você viu o que eu falei, isso vai estar salvo também lá no Instagram e outros canais. Quando você fizer isso com você, com os seus próximos, quando você ensinar os outros, você está levando 95% daquilo que você aprendeu. Então, leve com você o que faz sentido para a tua vida, para os teus próximos, e compartilhe com as pessoas, conheça os meus canais, o site, o LinkedIn, Company Page. Então, você tem a forma de acessar os meus canais, esteja comigo e veja os vídeos que eu fiz também no YouTube, contei um pouco da minha história, eu falei dos meus serviços. Pode ser que algum serviço faça sentido para você e você queira me conhecer, seja pessoalmente ou virtualmente, fazer um encontro gratuito. Eu estou com você porque eu quero te ajudar você a fazer uma jornada. Assim como eu fiz, como muitas pessoas me ajudaram, eu fiz a jornada e estou aqui. Então, eu quero estar com você em 2021, te impactando, te ajudando na sua transformação e fazendo com que a sua vida seja muito mais feliz e próspera. Eu estou aqui, eu espero por você.
seja de qualquer maneira que nós nos conectarmos, mas que essa conexão tenha um propósito maior. Então, eu fico por aqui, a minha gratidão por você estar comigo. Essa live está gravada, veja as ferramentas e espero realmente ter te ajudado, porque eu estou construindo o meu planejamento de 2021. Você não pode ficar sem fazer. Compartilha comigo e até a próxima live, nosso próximo encontro. O meu abraço.